Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero explicar nesse vídeo como funciona para você comprar um carro aqui na Itália. Talvez você se pergunte, ué, mas por que eu devo comprar um carro na Itália? Por que eu vou querer saber como compro um carro aqui na Itália? Eu explico para você. Brasil e Itália. No Brasil, nós somos acostumados ao quê? Você quer comprar um carro? Chega lá, vê se o teu CPF está disponível, se é permitido você conseguir financiar um carro. Você dá alguma coisa de entrada e financia o resto, paga taxas altíssimas e às vezes você acaba comprando até dois carros devido à alta taxa que você paga. Comprar dois carros, que eu me refiro ao quê? Ao invés de você comprar um carro pelo aquele valor, por você financiar, você acaba pagando até dois carros. Aqui na Itália, não. Aqui não é tão fácil assim como no Brasil. No Brasil, sim, os carros são muito caros, mas não deveriam ser, porque isso aí também é outro vídeo que eu até poderia deixar para vocês uma explicação do porquê que é tão caro os carros no Brasil, tais quais não deveria ser, porque o Brasil é considerado um dos países onde os carros são mais baratos. Só que devido aos impostos, faz com que os carros sejam caros. Novamente, de forma resumida, o carro no Brasil é barato. Só que o que encarece a compra desse veículo é os impostos. Você muitas vezes acaba comprando dois carros num só. Qual a importância de você ter um carro aqui na Itália? Por que é importante? Aqui na Itália, se você tem um carro, te facilita para várias coisas. A primeira delas é você conseguir um emprego, que é o mais importante. Eu já falei isso em mais de um vídeo e eu falo novamente porque pode ser que você esteja me assistindo pela primeira vez e tenha sido esse vídeo o seu primeiro vídeo do meu canal. Aqui na Itália, quando você quer arrumar um emprego, você não só precisa de documentos, como também uma das principais perguntas, para não dizer que é a principal pergunta, ao ir numa entrevista de emprego, é o quê? Ser automonito? O que significa isso? Você tem carro? Você dirige? Você tem como se locomover sem ser por meios públicos, no caso, meios de transportes públicos? Se você responder não, a chance de você ser contratado é baixíssima. Baixíssima. Olha, você tem que morar do lado do trabalho, no máximo 1 quilômetro de distância, e olha lá. E essa pergunta muitas vezes define o seu futuro. Agora, se você tem um carro, a chance de você ser contratado aumenta. Se você tem documentos e tem um carro, ótimo. Se você não tem documentos, mas tem um carro, também é bom, mas ao mesmo tempo você vai trabalhar em dinheiro, né, que seria como se fosse um bico. Você vai trabalhar e você não vai ter direitos, você vai apenas receber o seu salário e nem sempre o seu salário vai ser tão bom quanto seria se você tivesse com os documentos. E não só nessa parte do trabalho, como também se locomover pelo país. Se você quer visitar cidades, regiões e pontos turísticos e tudo mais, você pode sim, dependendo de onde você viva. Se você mora no sul da Itália, é totalmente diferente de você morar no norte da Itália, ou até mesmo no centro, que é basicamente ali onde fica Roma. Se você pega um mapa, talvez eu inclua nesse vídeo, se eu lembrar, um mapa onde mostra como que está espalhado os meios de transporte pela Itália. Quando você vê trens, no sul da Itália é pouquíssimas opções. Agora, quando você olha o norte da Itália, é muita opção. E não é só trens. Você pode andar de trem, você pode andar de bondinho, você pode andar de ônibus, você pode andar de van. O que não falta é opção. Agora, se você está no sul, infelizmente não é tão fácil assim. E quando você encontra um trabalho, as empresas, elas não querem fazer com que você dependa desses transportes públicos, porque elas não querem correr o risco de você chegar atrasado ou até mesmo eles terem que pagar para você conseguir pegar esses meios de transporte. Porque esses meios de transporte, obviamente, você tem que pagar. E para cada cidade, para cada região, os valores dos transportes públicos são diferentes. Onde eu vivo é um pouco caro. E se eu quero sair da onde eu vivo e ir para uma cidade grande, que seria Bergamo, a última vez que a gente foi para Bergamo, a gente teve que pagar 6 euros. E você talvez esteja se perguntando, ué, mas 6 euros é caro? E eu respondo para vocês, se comparar essa ida da minha casa até Bergamo com pessoas que moram em Torino, por exemplo, eu vivo em Bergamo, que é vizinho de Milano. Pessoas que vivem em Turim, o valor do transporte é baixíssimo. O antigo vizinho atualmente mora em Torino, ele comentou comigo, eu pagava 6 euros para ir em Bergamo. Eu agora moro em Torino, eu ando quase o mesmo tempo, mais de 1 hora de transporte, e eu pago menos de 2 euros, dependendo, né, do ônibus que ele pega. Às vezes ele paga 1,50, às vezes 2 euros.
E eu disse, que loucura, que diferença, eu achei que fosse um valor padrão, ou pelo menos um valor próximo, mas não, é diversificado. E se você quer visitar uma cidade, visitar um ponto turístico, os meios de transportes públicos, eles até podem te levar para esses lugares, mas nem todos vão te levar até o seu destino. Daquela viagem que eu comentei com vocês, se você não está entendendo o que eu estou falando, há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava aguardando, o processo tinha recém-iniciado, nós fizemos uma viagem, eu e minha esposa, para Milano, Torino e Gênova. Em Milano, um dos pontos turísticos que eram recomendados para que você conhecer era o Lago de Como. E é uma cidade muito bonita, a gente conheceu recentemente e muito linda mesmo. A gente só não conseguiu viajar ali com barco porque não deu tempo. Para conhecer esse local, infelizmente você não tem como chegar por meios fáceis. Você até pode chegar de ônibus, mas não era o nosso interesse. Nosso interesse era ganhar tempo e não perder tempo. Ganhar tempo que eu me refiro ao quê? Base de trem. Você pega um trem aqui, você vai para esse lugar aqui, o tempo que você sairia daqui para cá de carro seria 3, 4, 5 horas, de trem você faz em 1 hora e meia, ou menos de 2 horas. Infelizmente a gente teve que riscar esse destino. Por quê? Porque não tinha como chegar lá de uma forma rápida. Mas vamos lá, pessoal, quero explicar para vocês como que funciona, porque ao mesmo tempo que não é difícil, mas também não é muito fácil você comprar um carro. Quais os documentos que você precisa para você conseguir comprar um carro aqui na Itália? O primeiro deles é a sua carteira de habilitação, sendo ela italiana, ou algum país da União Europeia, ou internacional, sendo países de fora da União Europeia. Também você precisa de um passaporte ou carteira de identidade, um comprovante de residência aqui na Itália e o principal deles, que no Brasil não tem essa obrigação, mas aqui você é obrigado, que é o quê? O seguro. Você pode comprar o carro, mas você só pode tirar ele da loja depois que o seguro estiver pronto. Você é obrigado a fazer um seguro. Pode ser desde o mais barato possível, que vai custar ali, sendo seu primeiro seguro, vai custar por volta de uns 1.000 euros, 1.200 euros, a até mesmo 5.000 euros, dependendo do que você queira que seja incluso no seguro. O seguro aqui na Itália, para você entender de uma forma mais fácil, ele não é para te proteger, ele é mais ou menos para proteger a vítima. Se você colidir o seu carro com outro carro e você ter sido o culpado, o teu seguro vai pagar tudo. Então, o seguro, na verdade, não é para você, é para outra pessoa. E agora, quais as etapas? Você deve escolher entre carros novos, seminovos, usados. Escolher também se você quer comprar com lojas ou com particulares. Decidir também se você quer pagar à vista ou financiar. Só que esse também é outro ponto que não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, você chega numa loja, ou até mesmo você quer comprar de uma pessoa particular, você pode simplesmente dar alguma coisa de entrada e financiar o resto, ou raras as vezes que você consegue financiar 100% sem dar nada de entrada. Aqui na Itália não, você compra à vista tranquilamente. Mas para financiar você tem que ter, no mínimo, um contrato de aprendiz. E esse contrato de aprendiz, ele não vai te possibilitar financiar, a não ser que você tenha um fiador. Então, assim, você pode ter esse contrato, mas esse contrato exige que você tenha um fiador. Ah, você não tem um contrato de aprendiz? Ah, você tem um contrato determinado? O que seria o contrato determinado? É quando uma empresa te contrata e tem um tempo determinado. Ela te contratou por 1 mês, 2, 3, 4, alguns meses. No caso, sendo menos de 1 ano. Não vai servir também para você financiar, você não vai conseguir financiar, ninguém vai te permitir isso. Se você tem o melhor dos contratos, que seria o quê? Contrato indeterminado, que é quase um funcionário público. Você é contratado por uma empresa e essa empresa, a partir da hora que te contrata por tempo indeterminado, a chance de você ser demitido é baixíssima. Com esse contrato, daí sim, daí você consegue financiar o seu carro. Mas o que aconteceu recentemente? Eu estava pensando em trocar de carro. Queria pegar um carro mais novo. Eu tentei financiar um carro porque eu tinha esse contrato de aprendiz, e o contrato de aprendiz aqui, ele te dá 5 anos de contrato. É garantido que você vai conseguir pagar durante 5 anos esse financiamento. Então você pode financiar o seu carro em até 5 anos. Só que o que eles falaram para mim? Não, você infelizmente não tem como conseguir porque você precisa de um fiador. Eu perguntei para eles, então eu só conseguiria financiar com contrato indeterminado? Eles me explicaram, sim, mas nem todas as lojas aceitam financiar só porque você tem um contrato indeterminado. E por que isso? Tem pessoas que, assim que conseguem um contrato indeterminado, elas já vão financiar alguma coisa. Então, qual é a exigência? Você tem que ter o contrato indeterminado por pelo menos 1 ano. Daí não só o pagamento do valor do carro,
como também o valor do seguro, você também tem que pagar o documento de transferência de proprietário. Essa transferência também é obrigatória. Algumas pessoas incluem no valor do automóvel o valor a ser pago para transferir o carro para outra pessoa. Mas o normal mesmo é as pessoas te cobrarem o valor do carro e por fora você vai pagar esse valor, que é o carro, mais esse valor da transferência e também o valor do seguro. Eles botam os valores tudo separados. Mas nem todas as pessoas sabem disso e acabam descobrindo apenas na hora. Essa transferência de propriedade, ela ocorre num cartório e também você tem que pagar o imposto, que seria o IPT, imposta de bolo. Imposta de bolo aqui seria como se fosse o selo deles, né? Um selo que na Itália aqui, se você já está vivendo aqui ou se você pretende viver aqui, qualquer coisa que você precisa que envolva documentos, para legalizar eles, você precisa comprar uma marca da bolo, né? Que é como se fosse um selinho que você bota ali no documento e são valores diversificados. Para cada tipo de selo é um valor diferente, né? Porque você vai utilizar ele para diversos assuntos. Também tem a questão do emplacamento. Mas se você compra um carro usado, já vai estar tudo certo. Porém, se você compra um carro novo, tem a questão do emplacamento, que deve ser realizado numa agência de trânsito, chamada de ACI ou PRA. E, obviamente, você deve pagar essa taxa do emplacamento. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas você está citando todas essas coisas que precisam, mas em relação aos valores. Calma, eu vou citando parte por parte e depois eu vou falar até mesmo sobre como que foi a minha situação. Questão de seguro. Os valores dependem da região onde você mora. No Lombardia é um valor. Eu, por exemplo, que eu me recordo, eu parcelei o seguro, eu paguei em 2 vezes, mas eu não fiz isso na hora. Eu fiz um seguro para 6 meses e depois que estava chegando no final desse seguro de 6 meses, eu fiz o pagamento de mais 6 meses. Eu não parcelei, eu apenas paguei em 2 vezes, entende? O que eu falo que eu não parcelei é o quê? Eu não fiz como se fosse uma compra no crédito, com um cartão de crédito, onde eu paguei ali 1.200 euros e esses 1.200 euros ficaram separados nesse mês e no próximo, depois de 6 meses eu vou pagar o segundo, já está ali feito. Não. Eu paguei os 6 meses, depois de 6 meses eu vou pagar por mais 6 meses. Se eu não pagar essa segunda parte, o meu carro fica sem seguro e a partir de qualquer coisa, de qualquer lugar que eu vá, passando por qualquer tipo de semáforo, vai ter uma câmerazinha que vai identificar que eu vou receber uma multa, o policial vai me parar e eu vou me ferrar. Então o ideal é você sempre estar assegurado. Em questão do imposto, que é chamado de IPT. Teoricamente, o valor que você tem a pagar é 3,5% do valor do seu carro. E a imposta de bolo, ela custa por volta de 27 euros. E também o emplacamento depende do teu tipo de automóvel, sendo ele carro, caminhonete, moto, caminhão, enfim. Uma dica, na verdade 2 dicas que eu tenho para vocês. Na compra de um carro, é sempre bom você ter cuidado na hora de você comprar, porque você tem que saber se o seu carro tem algum sinistro, algum problema oculto, que nem sempre o vendedor vai falar para você. Isso no Brasil ocorre bastante. É difícil você encontrar alguma loja que seja 100% confiável, mas você encontra, né, se você tiver tempo para pesquisar. E aqui é a mesma coisa. Você vai comprar um carro, você tem que tomar cuidado nesse tipo de situação. E também é recomendável você dar uma pesquisada no histórico do veículo. Pegar o documento, tentar identificar como que é o histórico dele, se já passou por alguma situação, leilão, algum acidente, PT, alguma coisa séria. É sempre bom você, antes de efetuar a compra, você saber o que você está comprando. Pessoal, eu espero ter sido o mais claro possível, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, comente se você entendeu, o que eu poderia melhorar, se você gostou do vídeo, eu te ajudei de alguma forma. O principal, né, pessoal, se inscreva no canal, para dar aquela força e me acompanhar no foco, que é agora chegar a 1.000 inscritos. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Acho que tá tudo certo. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.